Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as forças de Starling e onde que elas estão envolvidas então no processo de filtração glomerular. A gente sabe que essas forças são extremamente importantes para o esvaziamento do glomérulo e também para a cápsula de Bowman conseguir receber esse filtrado que está saindo do glomérulo, tá? Para a gente entender esse contexto primeiro, para a gente entender esse conceito inicialmente, a gente precisa então entender que quando eu falo de glomérulo, o glomérulo ele é um sistema capilar, formado por capilares glomerulares, e esses capilares glomerulares, eles possuem arteríolas antes e depois da sua passagem ali próximo da cápsula de Bowman. O que significa isso? Significa que eu tenho arteríolas aferentes e arteríolas eferentes em cada um dos néfrons. Quando eu penso, então, que uma arteríola está se ligando a um capilar, eu estou falando de um processo que vai acontecer em todos os vasos sanguíneos do meu corpo, que é basicamente uma artéria se transformando numa artéria de menor calibre, que se transforma, que passa, então, o seu sangue para uma arteríola, e essa arteríola, então, vai passar o seu sangue para um capilar. A principal característica das arteríolas, que faz, então, com que essas arteríolas sejam extremamente importantes para esse processo no rim, é basicamente o fato de que elas conseguem controlar a quantidade de sangue que passa nelas a cada momento, a cada segundo. Como que elas fazem isso? Elas alteram, então, o tamanho do lúmen, o diâmetro do seu lúmen, tá? Então, as paredes das arteríolas, elas são capazes de fazer, então, essa modificação de diâmetro luminal. E por conseguir fazer essa modificação de diâmetro luminal, a gente consegue entender que essas arteríolas são capazes, então, de alterar o volume sanguíneo que está chegando nos capilares glomerulares, nesse emaranhado de capilares glomerulares, e também alterar a quantidade de sangue que fica nesses capilares glomerulares. Por que isso é tão importante assim quando a gente pensa em forças de Starling? Porque as forças de Starling, eu vou pensar em força hidrostática e força coloidosmótica, ou pressão hidrostática e pressão coloidosmótica. A pressão hidrostática é aquela força que um líquido vai fazer, então, nas paredes do recipiente onde ele está, Então, eu posso pensar num balão, e esse balão está sendo enchido de água, Você está colocando água dentro desse balão. Quando você coloca muita água dentro desse balão, ele vai se dilatando e se dilatando até que ele se estoura, O balão ter estourado só vai acontecer porque existe uma pressão que esse líquido faz nas paredes do balão, E aí gera, então, uma força suficiente para estourar as paredes do balão. Pensando a nível de corpo humano, de fisiologia, isso vai acontecer dentro dos capilares glomerulares. Quando você tem um volume sanguíneo chegando ali no capilar glomerular, esse capilar ele vai então se encher de sangue e as paredes do capilar elas vão sofrendo essa pressão hidrostática. O que tem de importante nessas paredes do capilar que é extremamente interessante da gente entender para que a gente entenda a filtração? É que as paredes desse capilar glomerular elas são fenestradas, ou seja, elas têm buraquinhos mesmo que estão presentes ali nessa parede. E como elas têm esses buraquinhos eles permitem a passagem da maior parte dos solutos e da água que estão presentes ali no plasma, tá? A única coisa que não vai passar são as proteínas, porque as proteínas, elas têm ali um tamanho molecular grande o suficiente para que elas não consigam passar por essas fenestras, por essas fenestrações. Então, as proteínas não conseguem passar. Não é comum você conseguir filtrar proteínas, ou seja, quando a pessoa apresenta uma proteinúria importante, significa que ela está com alguma questão, que está funcionando ali de forma errada, quando a gente pensa na filtração glomerular, tá? A filtração glomerular, ela não vai deixar passar proteínas. Juntamente com essas proteínas, não vai passar também uma boa parte do cálcio e uma boa parte do magnésio. Por quê? Porque esses íons eles têm cargas positivas e por terem cargas positivas, eles têm então um certo trofismo ali pelas proteínas, porque as proteínas têm cargas negativas na maior parte das vezes, tá? Então eles acabam sendo atraídos ali pelas proteínas e aí eles não vão então passar então na filtração glomerular, tá? Essa é uma característica muito importante que é aliada nessas fenestrações, são características muito importantes, que é aliadas, então, a uma pressão hidrostática suficiente, uma pressão hidrostática alta, cerca de 60 milímetros de mercúrio, dentro dos capilares glomerulares, vai fazer, então, com que esse fluido, que está ali dentro do sangue, passe, então, para a cápsula de Bowman, tá? Mas existe toda uma dinâmica relacionada a essas pressões, nessas forças de Starling que eu vou comentar daqui para frente. Existe uma outra pressão hidrostática, uma outra pressão de Starling, uma força de Starling,
que é a pressão coloidosmótica. Você pode encontrar também essa pressão com o nome de pressão oncótica, né? Pressão oncótica ou coloidosmótica é a mesma coisa. Mas o que que essa pressão vai denotar para mim? Essa pressão vai denotar para mim a concentração de proteínas dentro de um determinado líquido, tá? Então, o que que significa? Significa que, à medida que eu vou filtrando o sangue, né, que está presente no capilar glomerular, esse sangue ele vai ficando cada vez mais concentrado em termos de proteína, tá? Toda vez que eu tenho uma concentração grande o suficiente de proteína dentro de um capilar, dentro de um vaso sanguíneo, essa proteína ela vai atrair o líquido que está do lado de fora desse capilar, tá? Isso é uma pressão coloidosmótica, ela vai acontecer por conta de gradiente de concentração. E aí é fácil da gente entender por que quando você tem então uma distância cada vez maior dentro do capilar glomerular, por que essa pressão coloidosmótica aumenta. É só você pensar que nas porções iniciais do glomérulo você tem uma perda muito grande de solutos e de água, né? E a única coisa que não vai passar são as proteínas. Então, como você tem então, essa proteína ficando dentro de um vaso que está perdendo água, que está perdendo soluto, ela está ficando cada vez mais concentrada ali dentro. Então, a pressão coloidosmótica ela vai aumentando à medida que ela vai se distanciando da arteríola aferente dentro dos capilares glomerulares. E aí você tem então uma alteração dessas forças de Starling que acaba diminuindo ou reduzindo realmente a filtração glomerular em pontos mais distantes da arteríola aferente, tá? Essas forças de Starling, elas são muito importantes, por quê? Porque o filtrado que está saindo do sangue, ele precisa passar para um outro ambiente, para uma outra estrutura, que no caso é a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é a primeira porção que vai receber esse filtrado a partir dos glomérulos, né? Então, para você pensar na dinâmica das forças de Starling que faz a gente ter a filtração, você precisa pensar que você tem que ter uma pressão hidrostática no capilar glomerular alta, cerca de 60 milímetros de mercúrio, uma pressão hidrostática na cápsula de Bowman baixa, porque ela não pode competir com essa pressão hidrostática que está vindo, então, do glomérulo, né? Que a pressão hidrostática ela vai servir para esvaziar o glomérulo, tá? Então, se a pressão hidrostática na cápsula de Bowman estivesse alta, você não conseguiria fazer esse fluxo de filtrado que você precisa ter, né? Além disso, a pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman, ela tem que estar aumentada. Aumentada em relação a quem? Aumentada em relação à pressão coloidosmótica do glomérulo. Porque a pressão coloidosmótica, ela traz o líquido para onde ela está agindo. Ou seja, se eu tenho uma pressão coloidosmótica alta lá na cápsula de Bowman, eu vou ter então o líquido indo até a cápsula de Bowman. O fluido vai estar fluindo para a cápsula de Bowman por conta então de um gradiente de concentração. Se eu tiver uma pressão coloidosmótica alta demais no capilar glomerular, essa pressão coloidosmótica ela vai afetar, então, a quantidade de líquido que consegue sair por conta da pressão hidrostática capilar, tá? Então, esse é basicamente o ritmo ali, a dinâmica, né, que a gente vai ter das forças de Starling relacionadas, então, à filtração glomerular. A gente precisa entender que a filtração glomerular, ela vai acontecer em grande monta, né? Cerca de 180 litros de filtrado por dia, né, que a gente vai ter presente ali nos néfrons, né, no conjunto do aparato dos néfrons ali que estão sendo formados nos rins, né? Então, a gente precisa entender que esse volume ser muito grande é muito importante, por quê? Porque a gente tem que liberar a maior parte dos metabólitos ali que não são interessantes para o nosso corpo, né? Ou seja, o nosso corpo não quer ficar com esses metabólitos, e a gente precisa também liberar os medicamentos e todas as estruturas ali, todas as substâncias que não devem ficar no meu corpo, especialmente os medicamentos, tá? Porque depois que eles são metabolizados, principalmente lá no fígado, eles vão passar então por essa metabolização e eles vão ficar alterados, né? E eles ficarem alterados significa que eles não vão mais ter uma ação ali relacionada ao que eles tinham antes de serem alterados, né? Então eles vão ser basicamente metabólitos, eles precisam ser liberados. Por isso que a gente faz uma filtração tão grande, porque a gente precisa garantir que essas substâncias saiam da minha corrente sanguínea. Mas além disso, né, você precisa pensar que quando essas substâncias saem, muitas outras substâncias que não devem ser liberadas do nosso corpo, não devem ser excretadas, elas também vão sair, né? Que é o caso do aminoácido, dos aminoácidos, da glicose, né? Então, essas substâncias que não devem ficar fora do nosso corpo, que não devem ser excretadas, elas vão ser reabsorvidas depois no túbulo proximal, na alça de Henle ascendente, na alça de Henle descendente, né? No túbulo distal, ducto coletor medular, ducto coletor cortical. Esse aparato do néfron, ele serve basicamente para a gente conseguir, então, gerar
essa reabsorção que é extremamente importante. Isso denota para a gente que dos 180 litros de filtrado que são gerados por dia, apenas 1 litro são realmente excretados, tá? Então a gente tem ali cerca de 99% de reabsorção quando a gente compara então com a carga de filtração que a gente tem no nosso rim, tá? Isso vai acontecer diariamente para garantir que a gente consiga então manter as substâncias importantes e realmente excretar as substâncias que a gente não quer que fiquem no nosso corpo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, esse processo e a dinâmica das forças de Starling. Eu vou postar mais vídeos como esse daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo e enviem um vídeo para quem você acha que vai gostar também. Até a próxima, pessoal. Valeu!